Olá, eu sou Nancy, trabalho no Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense, onde foi criado um cantinho do reuso. Esse cantinho, o principal objetivo dele é a gente refletir sobre as nossas escolhas, sobre os materiais que nós temos disponíveis e a utilização deles. Aquilo que não serve para uma pessoa pode servir para outra. Então, a ideia foi colocada pela professora Aldara e eu achei uma ideia muito boa porque você passa a refletir na sua casa. O que você poderia compartilhar com outras pessoas? E naquele momento eu estava fazendo a produção de kombucha, que ela me deu um Scooby para fazer essa bebida fermentada. Esse Scooby é isso aqui, é uma colônia que ela inoculada no chá verde, produz uma bebida fermentada que a gente deve tomar para regular o intestino, equilibrar o organismo da gente. Eu achei a ideia super legal, compartilhei, a pessoa levou, eu deixei a receita e não sei quem foi a pessoa que pegou, mas achei a ideia super legal. Kombucha apareceu lá no cantinho do reuso, muita gente não sabia o que que era também e perguntou, né? Kombucha, kombucha, né? Então eu vou mostrar aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Esse aqui é um paninho de prato, essa kombucha aqui minha aqui já tá fermentando tem uns 7 dias, né? Porque tá meio frio. Então olha aqui. Minha mão tá limpa, obviamente, né? Então esse aqui é a colônia. Tá vendo? A minha colônia já tá bem grande, eu já faço ela já tá há um tempo, né? E ela vai formando novas camadas aqui, tá vendo? Ela vai crescendo em camada. Então, quando a gente vai doar para alguém, né? Você pega, olha, desmembrando aqui, ó. Filma aqui, ó. Eu tô grudando aqui, ó. Tô desmembrando aqui, ó. Ó. Opa. Ó. Então, essa aqui, por exemplo, eu já posso doar para alguém que tenha interesse de fazer uma kombucha. Ela vai crescendo, ela tá grande assim, ela vai crescendo e vai tomando a forma do recipiente. Então, a maneira correta da gente doar para outra pessoa fazer é isso. E essa daqui eu vou doar para um felizardo aí, né? Continuar a produção e ter a sua própria produção de kombucha também. Aqui essa colônia, essa colônia aqui, né? Num potinho, pode ser num pote plástico aqui. E vou colocar um pouquinho da kombucha que eu fiz, ou um pouquinho de chá, ó. Só para ela continuar, porque ela não para a fermentação, né? Vou tampar e vou colocar na geladeira. Inclusive eu já até congelei também e dá certo também. Só que aí você tem que, se você for congelar e descongelar, tem que depois, quando você for fazer o chá kombucha, você espera um pouquinho pra deixar ela numa temperatura ambiente, né? Bom, e quando a gente faz a kombucha em casa, a fermentação ela é feita na temperatura ambiente, então vai variar de acordo com a temperatura que você tem do dia aí. Em dias mais quentes, a primeira fermentação vai durar 3, 4 dias, em dias mais frios, talvez 7. Com o tempo a gente vai aprendendo esse tempo da fermentação de acordo com a temperatura e com o nosso paladar também, o que está fermentado é suficiente pra gente. Então isso é legal. O kombucha ou kombucha é uma bebida milenar que vem se popularizando muito no Brasil em decorrência dos benefícios, né? Dentre esses benefícios, a gente pode citar a melhora da flora intestinal, da imunidade e do metabolismo. Por conta desses benefícios, a bebida é bastante encontrada em lojas de produtos naturais. Porém, é perfeitamente possível você fazer essa bebida em casa e eu vou ensinar um pouquinho de como eu faço aqui na minha casa. Gente, antes de eu ensinar, eu vou pedir a opinião aí do meu marido para ver se está aprovado, né? A minha receita aqui, né? Vamos ver se é bom mesmo, gente. Eu vou aqui abrir, ó. Parece aqui um refrigerante, né? Como vocês podem ver. Líquido amarelado. Não, depende do sabor, né? Depende do sabor, vamos lá. Muito bom, gente. Champanhe. Aprovado. Até a próxima. Se está aprovado, vamos começar, né, gente? Esse daí é o Scooby, que é a cultura simbiótica de bactérias e leveduras,
que é o start, é a mãe para você começar a fazer a sua kombucha. Então, gente, para quem vai fazer o kombucha, né, essa bebida aí, por meio de um start, por meio de um scooby, a gente vai fazer um chá normal, como a gente faria qualquer outro chá. No caso desse vídeo, eu estou fazendo com chá verde. E os chás mais utilizados para fazer kombucha são o verde, o preto, branco, mate ou hibisco. E eu separei uma fotinho para vocês terem uma noção de cada chá. Não sou especialista, mas eu separei um montinho aqui na minha casa para vocês verem. E eu recomendo que você utilize aí a medida de 1 litro de água para 1 colher de sopa cheia de chá e uns 70 gramas de açúcar. Por se tratar aí de uma bebida natural, o melhor é você também dar preferência para utilizar um açúcar menos processado, por exemplo, um açúcar demerara ou um açúcar cristal, mas dá certo também com açúcar refinado, tá bom? Bom, aí tem que deixar o chá descansando, né? Para posteriormente você transferir para um recipiente de boca larga. Feito isso, você certifica que o chá está morninho ou em temperatura ambiente e transfere aí o seu scooby para esse recipiente. Eu estou usando um recipiente de plástico aqui, mas se você tiver um recipiente de cerâmica, um recipiente de vidro, é até melhor, tá? E repare no vídeo que eu estou manipulando o scooby com utensílios que não são de metal, que não são de alumínio, tá? Isso é uma preocupação que você tem que ter para não matar o seu scooby. Bom, aí a gente vai deixar esse scooby aí nesse chá e a gente vai deixar em torno de 3, 4 dias, a depender da temperatura, que é o que a gente chama aí da primeira fermentação. Repare que a minha kombucha aí, ó, essa kombucha que eu havia mostrado inicialmente, ela já tá até com uma camadinha fininha, ela tá formando outra camadinha que pode ser doada futuramente. Então, deixando ela aí, eu vou cobrir esse recipiente com um paninho de prato, vou deixar no cantinho e esperar. Daqui a 3, 4 dias eu venho dar uma olhada, retiro, misturo esse chá com 30% de suco, deixo em garrafinhas e espero mais 3, 4 dias, que aí seria assim a segunda fermentação, que é o que o pessoal até coloca aí como refrigerante, né, natural. A gente só tem que tomar cuidado um pouquinho com esse termo de refrigerante natural, porque não é um refrigerante, é uma bebida que tem micro-organismos que vão ser inseridos no seu intestino também. Então, o ideal é que você comece a tomar de pouquinho, para ver como é que o seu intestino, para ver como é que o seu organismo reage com a kombucha. Lembrando, gente, que a partir do momento que a gente vaza essas garrafinhas para uma segunda fermentação, a gente vai esvaziar aquele recipiente de boca larga que a gente iniciou a primeira fermentação. Então, a gente vai adicionar aí mais chá adocicado e levar de novo para um outro processo. Então, nessa foto, por exemplo, a gente tem um recipiente com a primeira fermentação da kombucha e outro recipiente no processo de segunda fermentação da kombucha. E, a partir do momento que eu finalizo essa segunda fermentação, eu coloco todas as minhas garrafinhas na geladeira. Bom, gente, essa aí foi um pouquinho da minha experiência com a kombucha, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se animem a fazer a kombucha também aí perto de vocês. Dentro dessa linha de alimentação natural, os especialistas defendem muito que a gente tem que fortalecer o nosso intestino para fortalecer o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa do organismo. E há uma linha muito forte que recomenda a adição de um item fermentado na dieta diária da gente. Então, você tem que pensar aí o que você pode incluir diariamente que vai casar melhor com o seu paladar. Eu incluí a kombucha, a segunda fermentação. Tem muita gente que inclui outros itens também, kefir, um iogurte, uma conserva. Tem gente que também bebe a kombucha da primeira fermentação. Funciona também. Particularmente, o sabor, eu gosto mais da kombucha da segunda fermentação, que ela é mais gasosa, ela tem o sabor da fruta. Então, para o meu paladar, funcionou melhor. E aí você vê o que funciona melhor aí para você. No mais, se você for começar a fazer a kombucha de segunda fermentação, você pode começar com alguns sabores que são os mais
usados, né? Por exemplo, eu já fiz aqui kombucha de chá de hibisco com suco de uva vermelha, chá verde ou chá branco ou chá preto com suco de uva vermelho ou suco de uva verde. Pode adicionar suco de pêssego também, pode adicionar suco de caju. Mais qual? Chá mate com suco de abacaxi ou suco de limão. A depender da fruta que você vai utilizar, você também tem que adicionar um pouquinho de açúcar, né? Se a fruta é muito ácida. Então, tente adicionar um pouquinho de suco, considerando que aquele suco está um suco adocicado, para continuar a fermentação, ok? Bom, algumas informações para vocês, mais uma dica aqui do Cantinho do Reuso. Se você gostou, dá um like. Se você se animou a fazer, depois marca a gente nas redes sociais e segue a gente aí para mais informação. Até a próxima!